capítulo 17 trata de bens públicos, que são aqueles bens jurídicos atribuídos à titularidade do Estado, submetidos a regime jurídico de direito público, necessários ao desempenho das funções públicas ou merecedores de proteção especial. O Estado, tal como os demais sujeitos em sociedade, necessita de bens para o desempenho de suas funções e atividades. Os bens públicos são aqueles bens de titularidade do Estado que integram, portanto, a órbita patrimonial estatal. Essa órbita patrimonial estatal compreende bens imóveis, direitos e outros bens móveis. No entanto, tradicionalmente há uma preocupação muito mais intensa com a questão dos bens imóveis. Os bens imóveis são objeto, bens públicos imóveis são objeto de um tratamento específico pelo artigo 99 do Código Civil, que diferencia os bens comuns, os bens especiais e os bens dominicais. Os bens comuns são aqueles destinados à fruição pelo conjunto da população, ou então aqueles destinados a uma proteção diferenciada, que pode envolver, inclusive, a vedação à sua utilização. Essa solução é tanto mais importante com a consagração de direitos fundamentais de terceira geração, que envolvem a proteção à ecologia, a garantia da integridade de certos bens para as gerações futuras. Por isso, alguns bens de uso comum são utilizáveis por qualquer sujeito, tal como os logradouros públicos, os parques, as vias públicas, as rodovias. São, portanto, bens que são do conjunto do povo em termos vulgares, mas que são atribuídos à titularidade do Estado. Há outros bens públicos imóveis que são bens de uso especial da administração. São bens instrumentais para o desempenho das funções do Estado, seja aquelas funções administrativas ou sejam mesmo funções legislativas ou judiciárias. Assim, os prédios públicos, onde se encontram estabelecidas as repartições públicas, são bens de uso especial. E existem os bens dominicais, que são bens de titularidade do Estado, que nem preenchem os requisitos para serem bens de uso comum, nem são destinados a um fim específico da administração pública. Esses bens dominicais constituem, por exemplo, os lotes de imóveis desocupados, que não apresentam qualquer peculiaridade, mas que são de titularidade do Estado. Enquanto os bens de uso comum e de uso especial são afetados a um regime de direito público caracterizado pela sua instrumentalidade para a realização dos valores fundamentais, os bens dominicais não são afetados a esses fins. Esses bens comportam, portanto, desde que preenchidos determinados requisitos, eles comportam alienação. Já os bens de uso comum e os bens de uso especial, eles são afetados e somente podem vir a ser alienados se, porventura, por meio de uma lei, se produzir o fim da sua afetação, ou seja, a sua desafetação. Os bens públicos podem ser utilizados por particulares, desde que preenchidos certos requisitos. De modo genérico, essa consideração não se aplica aos bens de uso especial. Não é possível dizer que alguém tenha direito de comparecer a uma repartição pública e lá trafegar tal como se fosse uma via pública. No entanto, é óbvio que os bens de uso comum, na sua grande generalidade, se destinam exatamente a isso. O sujeito pode andar pela rua, ir a um parque, sem que isso configure qualquer tipo de ilicitude ou se subordine a requisitos diferenciados. No entanto, em muitos casos, os particulares têm necessidade ou interesse de se valer de modo diferenciado de bens de uso comum. Por exemplo, o sujeito pretende instalar numa via pública uma atividade empresarial, seja permanente, seja transitória. Em tais hipóteses, o sujeito pretende ter um consumo diferenciado, um uso mais intenso, um uso anormal do bem público. Isso pode ser admitido desde que preenchidos certos requisitos a serem disciplinados por lei
e que podem compreender, inclusive, o dever de pagamento de uma importância ao Estado, destinada a compensar o uso anormal e mais intenso do bem público.